Doutora, gostaria de saber se existem riscos à saúde na relação anal e quais cuidados devemos ter. Tá, existem riscos, assim como em qualquer relação. A região do ânus é uma região um pouco mais vascularizada. Então, por conta disso, se a gente está tendo uma relação sem proteção, a chance é um pouco maior de infecções sexualmente transmissíveis. Mas você está sujeito a essas infecções tanto numa relação anal como numa relação vaginal, da mesma forma. Ou oral. Ou oral também. A partir do momento que a gente faça a prevenção adequada, então o que é a prevenção? Usar preservativo, o ânus precisa de lubrificação, então a mucosa vaginal ela tem uma lubrificação natural, o ânus não tem. Então você não pode ter relação anal sem lubrificante. E muitas pessoas usam a saliva como lubrificante. É um absurdo. Que não lubrifica direito e que ainda transmite clamídia e gonorreia, que também estão prevalentes na cavidade oral. Clamídia e gonorreia. Então, muitas vezes a gente vê paciente que tem uma IST, por exemplo, fez uma clamídia, uma gonorreia no ânus, que teve uma contaminação assim, por contaminação oral, anal, da própria saliva. Então, essa é uma prevenção que você tem que ter. Cuidado com o preservativo, cuidado com a lubrificação. E aí, extrapolando um pouco, pensar no PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Algumas pessoas têm indicação de fazer para evitar a contaminação por HIV. É uma medicação que ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde e você impede ou reduz muito o risco de contaminação com HIV, caso você vá vir a ter uma relação sem proteção. Isso. Ainda é melhor proteger, né? Mas a gente pensa no combinado, né? Assim, dependendo do risco individual de cada um, é melhor fazer as duas coisas. Entendi. Porque isso vai prevenir só HIV, não vai prevenir as outras ISTs. Então, o ideal é fazer PrEP mais camisinha, que seria o cenário ideal. Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa, Foi um contra as cegas, mundo, né? O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?